Se você se sente perdido em como começar a estudar sobre render ou sente que evolui pouco nos seus estudos, esse vídeo é o que eu gostaria de ter assistido há 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre render. Prazer, eu sou a Nath, mentora de artista 3D, cristã e esposa, e nesse vídeo eu quero te trazer um caminho mais assertivo de você estudar sobre renderização, de forma que você tenha um método que funciona, né, que te leva mais rápido aos seus resultados. Esse vídeo, né, esse tema aqui que eu quero trazer, não é exatamente te trazer técnicas sobre render, ensinando botões para você clicar lá dentro, né, dos programas de renderização, mas sim um modelo de estudo para que você alcance seus objetivos, né, uma qualidade maior nas suas imagens de maneira mais rápida, mais acelerada. Então vem comigo que eu quero te mostrar os principais erros que muitos cometem quando começa a estudar sobre render, o que atrasa muito de você alcançar grandes resultados e te mostrar realmente um caminho assertivo que acelere ali esse processo de resultados, né, de atingir uma qualidade melhor. E por fim, eu vou te entregar também no final desse vídeo um modelo de estudo, né? Você vai saber o processo que você tem que ter para conseguir absorver tudo que você precisa aprender sobre renderização e muito em breve já está renderizando de forma muito realista. Então vem comigo. Nesse vídeo eu quero te mostrar o guia perfeito para você estudar sobre render, tá? Então, iniciando pelos erros comuns na hora de estudar sobre render. Então, vamos lá. Primeiro erro muito comum, e todos esses erros são erros que eu cometia, é por isso que eu falo, eu gostaria muito de saber o que eu estou te trazendo hoje, lá desde o meu início. Isso pouparia realmente de eu errar muitas vezes até começar a acertar. Então, primeiro, estudar vários métodos diferentes ao mesmo tempo. Então, sabe quando você participa daquele workshop gratuito, numa semana você participa de um, na outra de outra pessoa, com outro método, e isso acaba que você aprende um método com uma pessoa, um método diferente com outra pessoa, e aquilo vai embolando na sua cabeça e no fim você não chega a lugar nenhum. Você sente que você chegou num bom resultado naquela cena criada junto, né, com aquele professor, enfim, que te ensinou. Isso tanto para workshops gratuitos quanto também para cursos, né, para cursos que você compra, enfim. Então você compra um curso, às vezes você não finaliza ele. Então tem toda essa questão de você não conseguir absorver tudo o que é necessário você absorver e você filtrar o que é necessário filtrar, ou seja, você deixar de lado aquilo que você vê que já não funciona. Perfeito? Querer aprender tudo de uma vez, ou seja, você está aprendendo sobre render e aí você está aprendendo a criar uma imagem interna. Uma imagem interna, geralmente é por onde a gente começa, né? É aprendendo a renderizar uma imagem interna, seja um quarto, uma sala com cozinha integrada, enfim. E aí você quer atropelar tudo. Você numa semana tá aprendendo sobre render interno, na outra você já quer saber como fazer uma fachada externa e, enfim, toda essa questão externa. Na outra você tá aprendendo sobre animação, na outra sobre planta humanizada, sendo que a primeira etapa, né, de aprender realmente a dominar ali sobre render interno, depois o externo, você não consegue, e aí você sai atropelando tudo, e acaba que nenhum desses tipos de estudo é eficiente, realmente você chega num bom resultado, porque você está atropelando tudo. Outro erro comum, se preocupar apenas com técnicas, botões e esquecer do lado artístico. Eu vou trazer mais a fundo sobre isso, tá? Essa questão do lado artístico é você saber que a nossa área, a nossa profissão, seja de arquitetura, artista 3D, design de interiores, querendo ou não, tem o nosso lado artista de ser. Então a gente tem esse lado criativo, né? E é muito ligado também com a fotografia, essa questão da renderização. Então, você ficar preso muitas vezes só em botões, em dominar todas as técnicas, em saber para que cada botão, exemplo, né, que é o programa que eu utilizo, o V-Ray, ele serve, isso vai te fazer assim, não conseguir ter um olhar claro, um olhar mais artístico para o que realmente vai te diferenciar nos seus renders, né? Que é esse lado artístico, e você vai entender comigo o que eu quero dizer com isso. Estudar sem um foco, sem um objetivo. Então eu quero te perguntar agora aqui, coloca aqui nos comentários também se você quiser. Para que você quer estudar render?
Você quer viver da renderização, então você quer oferecer esses serviços para arquitetos, para designers, para pessoas da área. Ou você é arquiteto e você quer aprender renderização para apresentar para os seus clientes essas imagens. Ou você está na faculdade e precisa e quer já saber como entrar, como fazer uma renda extra, né, através do render. Me conta aqui então qual é o seu objetivo nos comentários, né, através do render, porque isso é muito importante. Se você não tiver clareza e um foco de para onde você está indo com esse estudo, né, o porquê você está estudando sobre render, você vai parar no meio do caminho, você vai parar no primeiro obstáculo ali, né, na primeira dificuldade. Então é importante você saber onde você quer chegar, perfeito? Então, entendendo os erros comuns, agora vamos entender o que realmente não pode faltar num estudo de render, num estudo eficiente, né, que vai te dar resultados. Então, primeiro, definir o software que você vai utilizar. Então, hoje, né, no mercado a gente tem o V-Ray, software de renderização, softwares de modelagem, né, o SketchUp, 3ds Max, eu acho que são os mais conhecidos. Tem o Corona Render, um software de renderização, Inkscape, entre outros. Então, qual desses vai ser a sua escolha para começar a aprender? Não quer dizer que você aprendendo você vai ficar parado só nesse, você não vai aprender nenhum software novo. Mas eu te recomendo fortemente que você primeiro aprenda domine esse software antes de passar para outros softwares, tá? Porque isso vai te dar muita clareza. E esse lado artístico que eu falei, né, de você entender o que significa o lado artístico, é você entender os fundamentos de uma fotografia, de um bom render, de uma boa foto. Quando você entende os fundamentos de uma boa foto, independente do software que você começar a estudar, você vai ter facilidade e vai conseguir dominar. Porque eles não são muito diferentes do outro, tá? Eles não são completamente diferentes, não. Eles seguem os mesmos princípios. Mas, claro, né, que alguns têm mais ferramentas que outros, enfim. Mas, no final das contas, todos eles é para te entregar uma imagem. Então, é isso que você precisa focar, tá? E uma direção importante: escolha o software que você melhor se familiarizar. Você se familiarizou com aquilo, então pega e domina aquilo. Esse software entregou um bom resultado, então vai a fundo e se aperfeiçoa nele, tá? Não fique quebrando muito a cabeça nesse momento, pensando, o que software é melhor, qual que seria ideal, qual que é mais potente, qual que entrega um render, o render que eu preciso, qual que o cliente vai me contratar se eu estiver utilizando ele. Enfim, não foca tanto nisso, foca em um software que suporte ali no seu computador, né, primeiramente, e você consiga dominar ele. Dominou ele, você vai começar a estudar outros, né, para se aperfeiçoar e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Sobre estudo sobre render. Segundo ponto é ter um workflow otimizado. O que é um workflow? É o seu espaço de trabalho, né? Então, a gente tem um espaço de trabalho digital, né? Digital aqui no computador. Então, você organizar as pastas, organizar como que vai ser esse estudo, as ferramentas que você utilizou, plugins que você vai utilizar, baixa eles, coloca tudo numa pasta só, começa a colocar, né, estudo de um render interno, estudo de uma sala, estudo de uma fachada, em cada pasta separadamente, né, e coloca ali os resultados. Ter também uma curadoria, né, de blocos e materiais configurados, isso vai salvar a sua rotina. E esse é um dos principais pontos que eu demorei muito a me tocar e ver o quanto era relevante isso. Então, por exemplo, eu tinha cursos, né? Eu comprei um curso, para falar a verdade, só um curso de render, e o restante que eu precisava, que eu sentia falta ali, eu aprendi no YouTube, né? Então, assim, eu sempre fui muito autodidata. Talvez, se você é autodidata, você entende. Você aprende ali meio que sozinha, entre aspas, né? Mas, de toda forma, conforme eu fui fazendo os estudos e tudo, em nenhum momento me explicaram o quanto era importante eu ter uma biblioteca. Eu ir organizando a biblioteca de blocos, de materiais, que, querendo ou não, é uma grande parte da nossa renderização, né? Da nossa cena 3D ali, projeto 3D. A gente utiliza quase que 80% são blocos e materiais, 90%. E 10% ali é realmente a modelagem que você criou. Então, eu lembro que
era muito desorganizado as minhas pastas. Eu tinha milhares de blocos em uma única pasta, tudo junto. Nada era separado por categoria. Eu não salvava as texturas, que às vezes eu demorava horas configurando, muito tempo configurando. Eu não ia salvando essas texturas. Então vai aqui uma direção importante. Já comece organizado no seu estudo, né? Mesmo que hoje ainda seja só um estudo, daqui a pouco talvez se torne a sua fonte de renda. Talvez realmente te dê um retorno financeiro. Talvez vai começar a aparecer clientes. E aí é muito importante que você já esteja com um workflow muito otimizado e organizado para funcionar, para as coisas fluírem, perfeito? Vai criando sua biblioteca, vai separando por categoria, vai tendo tudo que você for configurando, já vai salvando, para isso otimizar o seu tempo. Então, direção importante, trabalho organizado permite que as coisas fluam, né, e você não se perca no processo. Então isso é fundamental. Anotado aí? Então, tira um tempinho para já anotar esse segundo passo, perfeito? Terceiro passo, ou terceiro ponto, né? Que é aquilo que eu tanto estava falando, que é uma das coisas assim que mudou completamente os resultados das minhas renderizações. Então, se antes eu tinha um render assim, era zero realista, era realmente sem repertório, sem referências, não tinha um bom resultado. O que me fez transformar isso, o que me fez alcançar resultados melhores, como esses que eu estou colocando na tela agora, né? São alguns resultados que eu atingi, né? Eu estou mostrando um antes e um depois, para você entender. O que me fez sair desse tipo de render para um bom render foi entender isso daqui. Fundamentos fotográficos com estudo de referência real. Isso mudou o jogo para mim. De verdade. Então, isso fará você ter um olhar treinado para você começar a construir imagens fotorrealistas, de fato. A chave está em você saber observar tudo numa fotografia real. Ou seja, aquele projeto real, fotografado mesmo, em perfis de arquitetura, em sites, né, que tem projetos arquitetônicos, e você observar exatamente tudo. Como que foi feita essa iluminação, a questão de sombras, a questão do volume, a composição, né, decorativa desse ambiente, o estilo dele, parte de marcenaria, acabamentos, né, para te auxiliar na parte de modelagem também. Porque assim, anota isso, não existe um render bem feito sem uma modelagem bem feita. Então, não tem como você atingir um render realista se a sua modelagem for toda capenga, sabe? For toda borocochô. Não dá. Então, assim, a sua modelagem ela precisa estar impecável para você, enfim, alcançar um render fotorrealista. Então, atente-se não só a fotografias reais, né, a referências reais, mas também a tudo ao seu redor. Eu lembro que quando eu comecei a estudar render, uma das coisas que me ajudou muito também foi eu observar tudo, né? Quando eu comecei também a ensinar sobre render, eu observava muito mais tudo em minha volta. Como que o tecido da coxa da minha cama ela era, qual era o volume, eu passava a mão, entendia se tinha reflexo, se não tinha nos materiais, nos acabamentos, o que era rústico, o que era polido. Então eu observava muito mais, entende? Você observar fotografias, como que foi feito esse enquadramento, a altura dos olhos do observador, tudo isso vai fazer a diferença nos seus resultados, nas imagens que você vai passar a gerar. Perfeito? Anotado? Então vamos lá. Direção importante, né? O objetivo de um bom render é mostrar todos os detalhes de um projeto antes dele ser executado. É por isso que ele precisa parecer que uma foto foi tirada. Então, qual que é o maior objetivo, né, através do render? É que ele pareça foto, é que os nossos clientes, o cliente do nosso cliente se sinta dentro daquele ambiente, pareça que ele já está ali, pareça que já está pronto aquele ambiente, não é? Aquele projeto. Então, por isso que ele precisa estar mais próximo de uma fotografia possível. Então, se você quer que isso aconteça através das suas imagens, comece a estudar fundamentos fotográficos e estudo de referência real. Perfeito? Então, vamos lá para o próximo ponto importante, que é a questão da rotina de projetos de estudo. Aqui já é a parte mais prática, tá? Que eu quero te falar, que é em relação a você, de fato, se organizar e separar semanalmente
um horário do dia que você vai estudar sobre render, ok? Então, seja 1 hora por dia, seja meia hora por dia, mas você precisa ter um tempo diário de estudo e de prática. Tudo que você acaba de aprender, acaba de ouvir, já coloque em prática. Eu lembro que quando eu comecei a estudar do zero render, eu anotava tudo no caderno, porque eu sou uma pessoa de anotar, eu tenho que escrever para entender. Então, eu não sei se você é mais do digital e gosta de, enfim, digitar, mas eu sempre fui da questão de papelaria. E parece que eu vou absorvendo melhor. Então, eu gostava de anotar tudo que eu tinha que anotar da parte teórica. E na hora da prática, eu ouvia tudo também, sem ainda praticar. E depois eu assistia novamente praticando. Esse foi o formato que funcionou para mim. Então, você vai testar o que funciona para você. Mas a questão é, aplique tudo o que você acabou de ouvir. Não deixe para depois, né, o que você pode aplicar agora, porque senão vai caindo naquele esquecimento, né? Então, é de fato você começar a separar isso. Um tempo para estudo. E principalmente, criar, quando você já tiver com seu estudo um pouco mais avançado, esse método aqui funciona demais, que é você começar a separar um projeto de estudo e uma referência real. Então, vamos supor, você entrou num perfil de arquitetura e você gostou de um projeto que você viu ali, seja, vamos supor que é uma fachada de um residencial. Você vai pegar essa imagem, tira print, salva na sua pasta de referência, entra em outro perfil, vê talvez outro tipo de fachada que você curtiu, talvez a iluminação ou enquadramento. Salva também. Faz uma junção, uma mescla de referências ali, de 2 a 3 referências diferentes e começa a criar, tá? Começa a criar. Eu até nem deixei aqui, mas tem um site que chama ArcDaily, que se você estudar por ele, né? Se você buscar, na verdade, deixa eu só me abaixar aqui para eu conseguir pegar para você, ó. Esse site aqui chamado ArcDaily, ele te dá, né, a possibilidade de você conseguir a planta do layout desses ambientes. Então, você consegue pelo menos já ter uma base, assim, de por onde você vai começar, da dimensão daquele espaço. Então, geralmente lá no finalzinho fica algumas plantas, tá? Não sei dizer se... Aqui, ó. Tem algumas plantas. Não sei dizer se de todos os projetos possíveis, mas a maioria eles entregam, né? Plantas assim, que você também consegue usar como base, tá? Isso vai te ajudar muito a você ter um ponto de partida, a criar os seus projetos de estudo. Então, a melhor forma de estudar render e praticar e aperfeiçoar é você estudar por referências reais. Então, separa um projeto por semana. Eu lembro que eu fazia um projeto por semana e postava 3 vezes na semana esse mesmo projeto lá no Instagram. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu alcancei meus primeiros clientes e eu tenho certeza que é assim que você vai conseguir também. Mas ó, mão na massa. Não é pra ficar só sentado ouvindo o que eu tenho pra dizer, não. É mão na massa mesmo. Por fim, né, uma direção importante. Sua constância, né, em praticar diariamente algo novo que você aprendeu é o que vai te levar mais rápido aos seus objetivos. Não tenha dúvida. Constância é a chave, né? Você repetir aquilo, você praticar aquilo, não tem como você não ter resultados, tá? O 5º ponto seria você construir de fato um método, tá? Então aprenda e aplique rapidamente para que você tenha clareza do que funciona e o que não funciona. Então, exemplo, você aprendeu a fazer uma iluminação com a Sunlight, uma iluminação natural, e você viu que funcionou muito bem. Você gostou daquilo. Então, pratique aquilo, treine aquilo em outro tipo de ambiente, ajustando poucas coisas, vai estabelecendo ali um método, né? Um início, meio e fim do seu tipo de iluminação. Se o que funcionou muito bem para você foi iluminação com HDRI, então aperfeiçoe nisso. Não queira sempre estar testando, fazendo algo novo. A cada novo mês você troca o tipo de iluminação, porque isso vira uma bagunça. Então, aquilo que funciona, tá? É claro que no início você vai ter que testar, você vai ter que ir estudando vários tipos de iluminação. Mas no momento que você acertou, você viu um caminho claro, te trouxe clareza de como fazer, trouxe um bom resultado, então aperfeiçoa nisso, entende? Foque nisso. E vai estabelecendo o seu próprio método de renderização. Perfeito? Aos poucos.
Dica importante, estude sim, e muito, né? Os cursos que você tem comprado, aulas gratuitas no YouTube, mas não deixe de aplicar. Uma vez que funcionou, você não vai ficar perdendo tempo testando vários outros métodos toda vez, mas sim você vai aperfeiçoar o seu, tá? Então isso vai te dar muito mais autonomia e resultados mais rápido também. Por fim, comece com a máquina que você tem. Eu sei que isso é a dúvida de muitas pessoas, né? De que máquina eu preciso ter para começar a renderizar. É claro que uma boa máquina, né? Um bom PC aqui, desktop, ele vai acelerar ali o processo de renderização, ele vai ser mais fluido. Mas olha, eu comecei a estudar render no notebook do meu pai, nem era o meu, e se eu não me engano era um i3, não era nem i5. Para você ter noção, um estudo de render, de prévia, né? Aquela prévia bem baixa resolução, levava 40 minutos para ficar pronto. Eu lembro como se fosse ontem. Levava 40 minutos, um render assim de 600 pixels por 600 pixels, em baixíssima qualidade. Então imagina quanto que durava, né, o tempo de um render final. Mas foi assim que eu fiz os meus primeiros renders, que inclusive tá lá no meu Instagram. O meu primeiro render nesse notebook do meu pai. Então, assim, não tem desculpa. Comece com o que você tem. No caminho, você vai conseguir investir, você vai conseguir evoluir aos poucos, mas não coloque isso como um obstáculo, tá? Comece com o que você tem. Uma direção importante. Todos os sites mostram o software que você vai utilizar, baixar para utilizar, seja o Sketch, seja o V-Ray, Corona Render, entre outros. Eles especificam qual configuração, né, o seu computador ou notebook é necessário ter ali para rodar esses programas. Então sempre dê uma olhada para você saber qual a melhor configuração para o seu computador. Perfeito? Por fim, coloque em prática, tá? Então vamos lá, monte um plano de ação que estabeleça, que você saiba responder aqui. Qual software você vai aprender e dominar? Você tem que ter isso na ponta do lápis. Quantas horas por dia você vai estudar? Eu vou estudar de segunda a sexta, então eu tenho sim um tempo de 1 hora por dia estudar. Vou começar a estudar por render interno, né? Depois eu vou avançar para o próximo e para o próximo. Tenha objetivos ali, não saia atropelando tudo. Ou não, bom, Nath, eu trabalho, eu estudo, eu só tenho tempo no final de semana, certo? Então, quantas horas no seu final de semana você consegue dedicar a isso? Estabeleça isso, entende? Em quanto tempo você deseja atingir uma qualidade X, né? Uma boa qualidade. Então, você tem uma referência, um profissional que você tem como referência. Você quer alcançar esse nível, né? Esse mesmo nível. Por quanto tempo? Quanto tempo? Trabalhe com prazos, tá? Então, não fique assim, Deus dará. Não. Em 3 meses eu quero já estar entregando um excelente render. Anota isso e faça acontecer. Por onde você vai começar? Render, né? Os renders mesmo de imagens. Vou começar por animação, planta humanizada. Então, saiba por onde você vai começar a estudar. Para que você quer estudar renderização? A pergunta que eu te fiz lá no início. Saiba responder isso. Então, olhe também para o mercado para você atender o cliente que quer, né? Qual o software te trará maior retorno e é o que você pode aprender agora. Então, sim, é necessário fazer um estudo de mercado e saber qual software realmente vai te favorecer melhor, né, nesse processo, vai te entregar um bom resultado, talvez num menor tempo. Enfim, saiba estudar ali quem é o seu cliente ideal. Isso é papo para um outro vídeo, tá? Sobre o seu cliente ideal, mas isso também é fundamental nesse momento, tá bom? Crie cenas semanais de estudo. Então, crie uma rotina de estudo semanal, onde você vai entregar um projeto para você mesma. Vamos supor que você é seu próprio cliente agora. E você tem sempre, por semana, um projeto a entregar. Um projeto que te dê pelo menos 3 vistas, 3 imagens, que você vai começar também a construir o seu portfólio, tá? Então lembre-se, o portfólio é o que vai te abrir muitas portas. Então comece com estudos semanais, que eu tenho certeza que dentro de 3 meses o seu portfólio vai estar tinindo ali, vai estar muito bem preparado para alcançar clientes também. Bom, aqui eu chego ao fim do meu primeiro vídeo nessa volta aqui para o YouTube.
Fico muito feliz com essa entrega. Eu espero que realmente você aplique tudo isso que eu te trouxe, né? Esse método de estudo, essas perguntas que eu te fiz. De fato, não saia daqui e esqueça, né, o que foi falado, mas de fato coloque em prática. Estou muito ansiosa para ver os seus resultados. Coloca aqui nos comentários qual foi o seu principal insight através, né, desse vídeo, desse tema, e qual próximo tema você gostaria de me ouvir falar, de aprender comigo através aqui do meu canal do YouTube. A gente se vê então no próximo tema.